Olá, meus amigos, aqui sou eu novamente, o Mozart. Estamos novamente aqui falando sobre teoria dos diodos. Agora vamos falar sobre o que eles podem fazer em relação aos circuitos eletrônicos, né? Então nós temos aqui os ceifadores, né? O que são os ceifadores? Eles são circuitos que podem utilizar os diodos para retirar uma porção de um sinal de entrada sem a distorção na sua forma de onda. Então, eles também são chamados de limitadores, né? E esses ceifadores, eles podem ser não polarizados e também polarizados, né? Nessa figura aqui, nós podemos observar que esses ceifadores, eles podem ser tanto positivo, né? Você está cortando o semiciclo positivo de uma senoide, por exemplo, quanto negativo, né? E aí o que vai mudar? Como esse diodo ele é colocado no circuito, né? Então, pessoal, o que nós também podemos ter é esse circuito ceifador em paralelo. Então aqui nós temos ele em série, né? Por que em série? Porque ele está em série com a fonte, né? E aqui ele está em paralelo, né? Aqui é para o negativo, semiciclo negativo, e aqui é para o semiciclo positivo. Então é importante frisar também que os ceifadores, tanto os polarizados quanto os não polarizados, eles podem operar em qualquer forma de onda, seja ela quadrada, uma senoide, né, uma onda triangular, um trem de pulso e por aí vai. É muito importante para qualquer circuito eletrônico. Então, pessoal, vamos falar também dos ceifadores em série polarizados, né? Qual é a diferença dos polarizados para os não polarizados? Basicamente, eu tenho uma fonte polarizando o meu diodo, né? Então, além de eu ter a tensão de entrada, eu tenho uma fonte polarizando esse diodo aqui, né? Então, vamos lá. Na continuação, para esses ceifadores polarizados, obviamente eu posso ter ele como negativo e positivo, dependendo da posição do diodo no meu circuito. Tá? Então, essa análise aqui, ela vai ser uma análise bem simples, tá? Em função do tempo. Então, para isso, para poder analisar esse circuito, simplesmente eu coloco uma fonte de mesmo valor no circuito e eu começo a analisar esse circuito, tá? Na função do tempo aí. Então, nesse circuito aqui embaixo, eu estou simulando um ceifador negativo, né? Um circuito série, porque você tem um diodo em série com a fonte, né? Polarizado, e ele é negativo. Por que negativo? Porque ele está ceifando o semiciclo negativo. Tá? Então, como é que a gente vai achar esse valor? Primeiramente, eu tenho uma fonte aqui de 13,4 volts RMS. Então, para a gente achar a tensão de pico, basta a gente multiplicar por 1,41, ou seja, a raiz de 2. Multiplicando essa raiz de 2 por 13,4, eu obtenho a tensão de pico, que é 18,8. Já está aqui, 18,8. Tá? Como eu tenho uma fonte aqui de 10 volts polarizando o diodo, eu vou subtrair esses 10 volts e vou subtrair o 0,7 do próprio diodo, obtendo 8,1 volts na minha saída, né, nesse resistor de 10K aqui. Então, na entrada, eu vou ter a minha forma de onda normal, né, com esse 18,8 volts de pico, tá? E na minha saída eu vou ter 8,1 volts de pico aqui, cortando o semiciclo negativo. Tudo bem? Então, para a gente olhar o circuito equivalente, né,
que é bem interessante a gente olhar como ele funciona de maneira equivalente aí. A gente, obviamente, já vimos que o diodo ele pode funcionar como uma chave, né? Para você fazer uma analogia, ele é uma chave, né? Então, quando eu tenho o semiciclo positivo, o meu diodo ele é uma chave fechada. Então, ó, simulando aqui o meu tempo, né, no tempo ali 18,8 volts de pico no semiciclo positivo, então a fonte aqui está positiva, eu tenho a minha fonte polarizada do diodo de mais aqui e menos aqui, obviamente isso daqui vai subtrair, né, 18 menos 10, menos 0,7 do meu diodo, a chave está fechada, né, o diodo está polarizado diretamente, e eu tenho 8,1 volts de pico aqui na minha carga. No semiciclo negativo, né, ou seja, aqui é negativo, o meu diodo aqui fica aberto. Então ele está reversamente polarizado. Lembrando que aqui é o cátodo e aqui é o anodo do meu diodo. Olhando aqui em cima, né? Tá lá. Então ele é uma chave aberta. Então a minha saída ela é zero. Tudo bem? Na próxima figura, eu tenho o mesmo circuito, porém, o que eu faço aqui? Eu inverto a minha fonte de 10 volts. Então, eu não tenho mais o positivo aqui e o negativo aqui, né? Como essa daqui em cima. Eu tenho o negativo aqui e o positivo aqui, tá? Com os mesmos 13,4 volts RMS. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou somar as fontes, né? Eu vou ter 18,8 volts de pico, porque eu sei que 13,4 vezes 1,41 eu tenho 18 volts de pico, menos 10 volts, né? Fazendo aquela lei de Kirchhoff para tensões, menos 0,7 eu tenho 28,1 volts de pico. Então olha só que interessante, eu agora estou somando, aqui ó, eu estou somando 18,8 com 10 volts e eu subtraio 0,7, 28,8 menos 0,7 do diodo, eu tenho 28,1 volts de pico. Tá lá. E o semiciclo negativo continua sendo ceifado. Tá ok? O meu circuito equivalente, né? Olhando novamente aí, né, para o circuito equivalente, com a fonte invertida, né, da fonte de 10 volts invertida, fazendo a lei de Kirchhoff para tensões, eu tenho 18,8 menos 10 volts, menos 0,7, 28,1 para o semiciclo positivo. Para o semiciclo negativo, eu vou ter o que? Zero. Então ele é um ceifador, né, do semiciclo negativo também. A única diferença é que aqui eu estou somando as tensões agora. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simular no LT-Spice, como sempre, a gente mostra um pouco aqui na teoria, olhamos no software e depois vamos ver também no nosso protoboard, né? Olhando aí no osciloscópio, para a gente ver realmente que isso aí funciona e é bem interessante, bem bacana. Tá bom, pessoal? Então, já vou mostrar para vocês aí no LT-Spice. Então agora estamos aqui no nosso LT-Spice, circuito já montado, né? A fonte, né? A fonte aqui é de 18,8 de volts de pico, né? Já configurada, 60 Hz de frequência. A fonte do diodo, né? Polarizado, positivo e negativo, o diodo em si e a carga onde nós vamos medir aí, né? Colocar a ponteira de prova, né, uma carga de 10K, exatamente igual ao nosso exemplo teórico lá atrás. Então, se a gente simular aqui, né, ligando a simulação, colocando a ponteira de prova em cima do R1,
olha só que bacana, pessoal. 8,1 mais ou menos, né? O semiciclo negativo, ele foi completamente ceifado, né? Então, ceifador negativo, só temos o semiciclo positivo. Tá lá, aproximadamente 8,1 volts, funcionando exatamente como vimos na teoria. Que bacana. Então, se eu colocar outra ponteira de prova na fonte, nós podemos ver ali os 18,8, né? Ela, a senoide certinha, né? Bonitinha ali. Tá lá, funcionando. A senoide aqui, a entrada, né? E o verde é a saída, com o semiciclo negativo sendo ceifado. Tá aí, funcionou perfeitamente. Agora vamos ver o próximo exemplo. Nesse outro exemplo aqui, é exatamente igual ao anterior, o que muda é a nossa fonte, né, do diodo, polarizada de maneira invertida. Então agora, se nós colocarmos para simular aqui, nós vamos ver o que? Um somatório dos 18,8 mais os 10 volts menos os 0,7 volts aqui do diodo. Então vai dar algo em torno de 28,1. Tá lá, que bonito. E se eu colocar aqui a forma de onda da entrada, vocês podem ver, vocês podem observar aqui que o azul, né, é a entrada, algo em torno de 18,8, né, que é a tensão de pico. Tá lá. Então eu tenho uma elevação aqui do nível de tensão e o ceifamento do semiciclo negativo, com a inversão da fonte aqui de polarização do diodo. Né? A polarização direta, né? A polarização aqui do diodo, o diodo sendo polarizado, né? Ele insere com a fonte, e aí nós temos esse somatório subtraindo 0,7. Muito legal, né, rapaziada? Então, depois disso daí, nós vamos ver agora na prática. Então é isso daí mesmo, a gente viu na teoria, né, no papel, vimos no software LT Spice, e agora vamos ver também no protoboard, no osciloscópio, vamos medir essa forma de onda, vamos poder observar ela bonitinha ali sendo gerada no nosso osciloscópio. Então, pessoal, dando continuidade aqui, agora é a parte prática, né? A parte de colocar a mão na massa. Estamos aqui já com o protoboard já montado para o nosso primeiro circuito que nós vimos aí na teoria, vimos no software LT Spice também. Então, só para vocês identificarem aí, nós temos aqui o circuito, né, já montado. Aqui eu tenho um transformador, né? Então esse transformador está fornecendo aí aquele 13,4 volts RMS, já tem a saída dele aqui, né? Tá vindo aqui, né? Aqui já tem o diodo, né, polarizado. Deixa eu pegar aqui, ó, a ponteira negativa da fonte de menos 10, né, de 10 volts, né, o negativo dela, o positivo está aqui, diodo, o resistor de 10K, né, e aqui as ponteiras do osciloscópio. Aqui eu estou vendo a saída, né, essa ponteira amarela aqui, né, é a minha saída, e a ponteira azul é a minha entrada. Tá? Então eu tenho essa ligação já feita, né, com a minha saída. Então é aquele primeiro caso onde nós subtraímos a tensão de pico pela tensão dos 10 volts aqui, né, da polarização do diodo. Né? Então vai ser aqueles 18,8 menos 10 volts, menos aproximadamente 0,7. Vocês vão ver que não são exatamente esses 0,7, aí vai depender
claro, do diodo, né? Mas é aproximadamente 0,7, 0,6 e observar aqui a saída. Então vamos dar uma olhada aqui agora na tela do osciloscópio. Então aqui na tela do osciloscópio nós podemos ver, né, lá que a gente olhou a ponteira amarela, né, é a nossa saída. Então vocês podem ver aí 8,4 volts, né? E o azul, né, esse azul aqui é a entrada. Olha lá, 18,8 de volts, né? 18,8 volts, né, de pico. RMS 13,2. Na teoria eu tinha colocado 13,4, que já era basicamente essa fonte que eu estou utilizando, né, que eu queria mostrar para vocês aí também na prática. Eu usei os mesmos valores que foi encontrado aí nos testes. Então, na teoria, nós achamos ali 8,1, na prática 8,4. Tá aqui, ó, é a saída, ó, ceifada, né, no semiciclo negativo com 8,4 volts, tensão de pico. Bonitinho, funcionando perfeitamente, pessoal. Ó, que maravilha, coisa bonita. Então, tá aí. Agora vamos ver o nosso próximo circuito aí que nós olhamos na teoria, vamos ver aqui também na nossa prática. Dando prosseguimento, então, pessoal, a única modificação que foi feita aqui, né, só para vocês se situarem, foi a inversão da fonte de 10 volts. Então eu coloquei o positivo, né, no anodo do diodo e o negativo vai aqui. Então o que eu fiz foi inverter, né, a polarização ali do diodo para ter aquele segundo exemplo que nós vimos na teoria, né, que é o somatório das fontes. Então a única diferença é essa. Ponteira continua a mesma, a amarela é a saída, tá aqui, né, a amarela. A ponteira azul é a fonte, é a entrada, para a gente comparar aí. Vamos ver agora a forma de onda, né? As formas de onda no nosso osciloscópio. Então, olha ela aí, pessoal. A saída aqui, ó, que beleza, ó, funcionando perfeitamente, né? 28,8 volts, é o somatório do 18,8 lá, né? Na teoria que nós vimos. Lógico que aqui tem uma diferença, que a gente está fazendo um circuito real, tem as variações, né? Mas ele está batendo aí praticamente os mesmos valores, né? Lá nós achamos 28,1, aqui está dando 28,8, somatório, né, com os 10 volts, né, subtraindo aí também um pouco da queda do diodo, e aí achamos esse valor aí de 28,8, semiciclo negativo, né, sendo ceifado. Então, circuito ceifador aí com a inversão da polarização aí, né, da fonte do diodo, né? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui essa esse vídeo aí, né, de ceifador, né, com circuito diodo aí em série. No próximo vídeo aí, espero fazer aí em paralelo, tá? Foi separado aí o vídeo para não ficar muito grande aí para vocês, mas o importante é que funcionou, né, na teoria, no software e na prática. É eletrônica na prática aí para vocês, para que vocês possam estar conseguindo aí fazer os seus projetos makers, né, entendendo um pouco dessa ciência maravilhosa que é a eletrônica. Forte abraço, pessoal, muito obrigado e até a próxima.